pouquinho da história dos diversos papéis que nós temos aqui na nossa escola, tá? Então, para isso, selecionamos algumas pessoas para representarem os diversos papéis e as diversas formas de incluir, tá? Eu gostaria muito de agradecer a todos os envolvidos. Quando eu vejo aqui todo mundo na minha frente, eu fico pensando, poxa, tanta gente que podia estar aqui na nossa roda. Mas sintam-se convidados a participar, se vocês sentirem vontade, tá? Mas nós vamos conduzir e vamos convidar alguns para estarem aqui na frente. E assim, o projeto, preciso fazer essa observação de que o decorrer do projeto foi muito gostoso e que sentimos a vontade assim que ele fosse por mais tempo, porque tanta coisa bacana surgiu e esse mesmo sentimento está acontecendo hoje. Eu queria uma roda assim muito grande para que todos pudessem se sentir parte dela, tá? Mas eu vou ter que limitar um pouquinho para ficar uma coisa mais organizada, né? Mas eu gostaria de começar convidando a nossa diretora, que sempre tem um olhar acolhedor, inclusivo e acredita que a escola é um lugar acessível para todos. Não esquece de fazer parte da nossa roda. Agora eu quero convidar ela, que sempre teve um olhar cuidadoso também com o nosso grupo da inclusão e que é uma vovó atípica de duas crianças lindas, a nossa orientadora educacional, Ellen. Também a nossa orientadora educacional, que depois de anos de dedicação à educação, contribuindo com a evolução dos alunos, se tornou uma mãe atípica do lindo Gael. Vem, Michele, para a nossa roda. Eu gostaria de convidar o nosso professor de História, que se descobriu neurodivergente depois de adulto. Vem, Roberto Maeta. Agora o nosso convite vai para o nosso professor, que exerce dois papéis aqui na escola, como pai de aluno e como professor. Vem, Marcelo! Agora as nossas paedes, que diariamente conquistam os corações dos nossos alunos, desempenhando um papel lindo nas salas de aula, colaborando muito para o desenvolvimento deles. Vem, Roberta e Renata. Agora, os protagonistas do nosso dia, representando os alunos por se destacarem com seu posicionamento, a sua coragem de enfrentar as barreiras do dia a dia e como eles enfrentam diariamente também o diagnóstico, tá? Vem, Renan, Lara e Aloysio. Como professores que têm um olhar sensível às necessidades dos alunos, que conseguem ali detectar que, olha, eles precisam de ajuda e precisam de um olhar mais cuidadoso, vamos encaminhar, vamos ver de que forma a gente pode ajudar. Pedro e Kellen. E um convite especial a uma pessoa que faz parte do Calheiro, que é PAED há 6 anos e descobriu o seu diagnóstico no ano passado. Vem, Jéssica.
representa para você ter um diagnóstico? Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite. O diagnóstico não é uma sentença. Para mim, o diagnóstico é uma liberdade. Eu saber quem eu sou, como eu me comporto, o que eu penso dessa maneira. Conhecimento é poder. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu sei me colocar no mundo. E eu sei também pedir, colocar limite nas pessoas também em relação a mim. Então, o diagnóstico veio para somar. Claro que ninguém quer ser autista, mas o diagnóstico ele veio para nos trazer liberdade e pertencimento e poder. Maravilha. Muito bom. Marcelo, você enquanto pai, você poderia contar um pouquinho pra gente o que foi mais difícil, né? Você contou no nosso papo de pais que você está em processo de investigação ainda com seu filho mais novo e tem a filha mais velha, que é a nossa aluna, que já foi diagnosticada. Eu queria que você contasse pra gente o que foi mais difícil durante todo esse processo que você passou e que vem passando agora contigo. Bom dia. Assim, foi mais difícil, eu, até como professor, né, eu era negacionista, né? Minha esposa sempre falava, a gente tem que levar a Luz para investigar, a gente precisa levar para investigar. Eu falei, não, é mãe, é preguiça, ela tem preguiça de fazer as atividades, ela não quer fazer as atividades. E eu sempre batendo nessa tecla, né? Até que ela chegou ao 6º ano e ela virou minha aluna. E eu sempre tive esse olhar, acabava me identificando, né? E passava para a Natália, passava para a Ellen. Os casos, pessoal, pede para o pai levar para investigar, a Natália começava a bater um papo. E aí, quando eu tive esse olhar de professor com a minha filha, é que veio a realidade. Eu falei, sim, eu preciso investigar a minha filha. E aí fizemos a investigação dela. E ela tem o TDAH do tipo disperso, né? Então, aquela história que a criança está no mundo da lua, não era culpa dela, não era preguiça, era culpa do TDAH, do tipo disperso que ela tem. E nas avaliações dela, bateu no teto, quase 90%. Né? E aí isso mudou o meu olhar, né? Quando veio o meu filho mais novo, o Tito, a gente já começou a olhar de forma diferente. Ele hoje está com 4 anos, a gente está fazendo a investigação de TEA para ele, né? E a cada consulta que a gente vai, ele faz parte lá do CAE, as terapias no CAE, né? Eu levo ele para neuropsicopedagogo, mudei todo o meu horário para poder a gente ajustar, por quanto minha esposa também trabalha, por quanto ser professor tem essa flexibilidade de horário, para a gente poder conseguir levar ele para as terapias, levar ele para médico, fazer toda a rotina que um autista e as terapias que são necessárias precisam. Muito obrigada, Marcelo. Aloysio, você pode contar para a gente quais foram as barreiras que você enfrentou ao longo da sua vida, ao se identificar com dificuldades, ao enfrentar todo esse processo de investigação e até mesmo com a conclusão desse diagnóstico? Eu disse sempre na infância, eu tive muita ainda na infância, né? Eu sempre, mais bem novinho, eu tinha muita dificuldade de socializar. Eu falava muito rápido, não conseguia expressar meus sentimentos direito. E por causa disso, muita gente se afastou de mim. E também eu tive eu sempre ficava pensando muitas coisas ao mesmo tempo, não conseguia concentrar nas coisas. E eu sempre, quando alguém estava explicando, já estava com outro pensamento, né? Eu não conseguia prestar atenção. Até que, com mais ou menos 10 anos de idade, a minha mãe, ela percebeu que não tinha alguma coisa de errado,
Porque eu era muito agitado. Eu tenho, por exemplo, um sonâmbulo, que geralmente eu falo coisas quando eu estou dormindo, e às vezes é muito engraçado também. Mas ela percebeu isso e ela me auxiliou pelo psicólogo. E aí eu consegui socializar, aí eu consegui falar com o psicólogo, eu não consegui expressar muitas coisas com o psicólogo, enquanto ele falava, eu já estava no mundo da lua. Aí o psicólogo também percebeu, aí me mandou para psiquiatria, aí o psiquiatra me recomendou um remédio de mipramina, ansiedade, para quem tem muita ansiedade e tal, isso melhorou muito. Só que aí ainda não estava no ponto exato para dar o início ainda. Aí eu fiz uma investigação na TEA, lá no Rio de Janeiro, e lá eu fiquei muito tipo, lá não, as pessoas vão achar diferente para mim, as pessoas vão achar que eu sou esquisitão e tal. E eu acho que um dos melhores arrependimentos que eu tive foi ter botado esse que eu tive ideia da escola, para todo mundo. E em vez deles me ajudarem, eu acabei espalhando que havia dificuldade. E as pessoas, elas pegam aquela dificuldade no fundo. Elas não têm empatia às vezes. Elas não têm empatia. Aí eu sofri muito por causa disso. Pessoas que eu chamava de amigo, entre aspas, ficaram me zoando por causa desse negócio de autismo. E eu também tive muita dificuldade familiar, de não, você é normal, nem todo mundo é normal. E eu só queria ser aceito, porque é difícil, porque sempre eu tive muita dificuldade e eu só queria ser uma pessoa que possa ser igual a todo mundo. Ser igual a todo mundo, entre aspas. Aí o que acontece? Quando eu concluí isso, eu consegui ter uma mente muito mais aberta às coisas. Eu consegui aprender muitas mais coisas. Uma das coisas que eu mais tive dificuldade era a divisão. Eu não conseguia muito nessa matéria, fazer a parte da divisão e tal. Aí depois eu consegui aprender aquilo de uma forma muito mais fácil. E também por causa do psicólogo, que me ajudou muito. E também, a parte da inclusão, que é o tema de hoje, eu pensava, como eu fui selecionada para entrar na inclusão, eu pensava assim, eu ia ser tratado que nem aquelas pessoas que tipo falam, quanto é 2 mais 2, tipo, vai ficar toda hora ajudando e não deixar eu pensar nas minhas coisas. Só que quando veio a tia Renata, foi totalmente o oposto. Ela falava assim, você vai fazer isso daqui, faz aqui a sua prova e tal. E às vezes ela ficava mexendo no telefone, socializando a vida e tal. E só quando eu pedi ajuda para ela realmente me ajudava. Ela deixava de pensar, ela deixava abrir minha mente. Ela não tinha que olhar tipo, não vou conseguir fazer isso, não vou conseguir fazer aquilo. Ela simplesmente me deixou livre para pensar, ter a minha criatividade, entendeu? É por causa disso também. Que ótimo, né? E como é Só um minutinho. Eu, como professor da Luísa, que eu fui professor da Luísa por 2 anos, afirmo que ele é um dos melhores da turma. Sempre foi. Sempre tirou notas altíssimas. A dificuldade dele de visão era realmente latente, mas ele venceu essa barreira. Muito obrigada, Luísa. E assim, como é importante, né, você trazer o que você sente para que as pessoas possam ter esse conhecimento também, né? Muitas vezes a gente percebe esse olhar que discrimina por falta de conhecimento, por falta de se importar com o outro. E quando a gente promove esse, olha que maravilhoso, é aluno destaque ele, gente. Lindo, obrigada pelo seu depoimento, tá, Luísa? Eu gostaria de apresentar aqui, sabe, o nosso professor, que veio fazer parte da roda agora, que ele se descobriu também neurodivergente, com dupla excepcionalidade, né? E o Andres, tá? Professor de turismo. Mas eu não vou te dar ainda a palavra, Andres. Eu quero voltar aqui, vou passar agora para a Lara. Eu já falo com você, tá? Lara, o Luísa citou, né, que uma das barreiras
disciplina para cuidar dos meus óculos, para cuidar dos meus olhos. E eu sentia muita dificuldade de chegar. Eu não queria ser igual a todo mundo, eu queria correr, eu queria brincar, eu queria conversar. E eu não podia fazer isso. Até hoje eu não posso fazer muitas coisas surreais. Qualquer pessoa consegue fazer, eu não posso fazer porque eu não consigo fazer. E aí eu sofria muito com essa dificuldade. E as pessoas não me aceitavam. Onde eu morava, muitas pessoas, elas não sabiam o que era. Até hoje alguém chega em mim e fala: ah, mas quantos dedos tem aqui? Ah, mas você enxerga mesmo? Você não conseguiu ler? Como é que você vive? Tem uma dificuldade. Eu não enxergo a cara das pessoas, não consigo ler placas, não consigo lavar louça, não consigo cozinhar. Mas não é só por causa disso que eu não deixo de ser uma pessoa. Eu ainda sou, eu me esforço muito. Quando eu era mais nova, eu não me entendia também. Como ninguém me aceitava, eu não conseguia me aceitar. Então, como eu não me aceitava, eu me esforçava o dobro. Eu cortava um dobrado na escola para sempre tirar nota boa, para prestar atenção, para ficar escutando aquelas crianças gritarem na minha cabeça, que era horrível, que os meus sentidos são mais aguçados, aquele cheiro, tudo. Eu tinha que cortar um dobrado, um triplo, para conseguir ficar prestando atenção na aula, para tirar nota boa. Até hoje eu estudei isso, para não ficar para trás das crianças que são normais, que não precisam prestar atenção, que não precisam forçar a vista para copiar no quadro, que não precisam forçar a vista para ler no TV. E eu sou muito triste, porque eu sei que tem gente que sofre muito pior do que eu sofri. Porque pelo menos no dia, a minha família, ela tá do meu lado. Minha mãe entende o meu problema, ela entende o que eu não consigo fazer. Eles me apoiam, porque eles sabem que mesmo eu tentando fazer, eu não vou conseguir fazer. É tipo tentar lavar louça. Todo mundo sabe. Você pega um prato, você saboa, passa água. Só que na hora de pegar o prato, simplesmente desfez. E eles entendem agora isso. Eles não mais brigam comigo falando que mas você tem que fazer isso porque você é normal. Eles não falam mais isso. Eles entendem, eles falam: tá bom, mas você quer ajuda? Você precisa de ajuda? E hoje eu ganhei um PAET. Esse ano, já no tratado também ganhei um PAET. Isso foi muito bom pra mim, porque eu aprendi que agora, nossa, mesmo que eu seja estranha, eu tenho ajuda. Eu finalmente ganhei ajuda, por uma coisa que eu não tinha nas minhas outras escolas. As pessoas não entendiam que precisavam de ajuda. E agora eu tenho essa ajuda para escrever, para ler as provas para mim, para ler exercício, para ajudar o exercício quando eu não consigo escrever no quadro, para explicar aos professores o que eu tenho, o que eu tenho, porque eu não estou fazendo TT. Isso é muito bom. E quando mudou o olhar da sua família, tudo fluiu, né? Que coisa maravilhosa. Wander, agora na nossa conversa, né, no decorrer aí do projeto, você sinalizou que durante a sua vida você tentou caber nas caixinhas que a sua família e a escola, de certa forma, esperavam, né? O que você esperava hoje, com a maturidade que você tem, o que você acredita que esperava dos professores e da família? Naquele período, lá atrás, que você não sabia ainda do seu diagnóstico? Bom dia. Em relação a esperar, acho que é uma parte bem sensível e que influencia muito no meu trabalho também hoje de professor. Porque o que me faltou bastante foram referências. Essa questão de não caber no lugar, justamente por não ter uma referência, não ter a quem se espelhar ou quem queria. Você via que você era diferente, mas você achava que você somente era diferente. E eu observo que eu poderia ter muito menos frustrações ao longo da vida, ou ter chegado muito mais longe se eu tivesse tido não só uma referência, mas também professores que apoiassem. Eu entendo, hoje em dia vejo que eram os tempos, faltava preparo, faltava sensibilidade. E assim, eu tomando minha trajetória, eu vejo que eu nunca fui estimulado, por exemplo. Então, quando eu estava parada numa coisa, eu já tinha aprendido aquilo, já tinha ido, e eu tinha que fingir que eu não sabia aquilo, ou ocupar meu tempo com outra coisa. Foi assim que eu comecei a fazer teatro, drag e outras coisas do tipo, porque a sala de aula já não me sustentava mais. Então, eu tento agora trazer dentro da minha prática como professor, tentar ter essa sensibilidade. Às vezes não, acho que a parte de vezes é complicado, mas eu acho que pelo menos você tentar esses conceitos faz uma diferença. Tentar olhar para o seu mundo, tentar fazer isso. Essa sensibilidade e o amor, né, gente? É o que move a gente, que às vezes não temos o conhecimento, o jogo, não entendemos com muita clareza, mas se a gente tiver a boa vontade,
ver os nossos filhos com alguma diferença dos outros, né? A gente quer avisar, mas como é que o filho vai ser tratado? O que ele vai fazer no futuro? A gente sempre quer pensar na frente. Se meu filho for assim, se ele for autista realmente, se ele tiver essa dificuldade, como é que vai ser a vida do meu filho? É difícil você pensar de como vai ser, né? Minha esposa ela participou de uma palestra que teve aqui em Saquarema do Incluir, onde um autista que era nível 3 de suporte, a mãe sempre correu muito atrás, o pai era como eu, negacionista, até ele começar a entender, até participar de uma palestra e começar a entender. Hoje, esse rapaz que era nível 3 de suporte, ele é nível 1 de suporte. Ele deu a palestra ali. Então você pensa, um autista nível 3 de suporte, normalmente é não verbal. E ele dá a palestra pelo Brasil todo, falando sobre como é ser assim, né, a vida dele. E o que ele não consegue fazer as coisas de banco. Isso as pessoas têm que fazer para ele. Ele não consegue lidar com o dinheiro, ele não sabe lidar com o dinheiro. Mas ele vive uma vida normal, né? Ele sai, ele trabalha, ele faz as coisas dele, ele só não consegue lidar com o dinheiro. A mãe, o pai lidam com o dinheiro para ele. Então, assim, o meu conselho para você, pai, para você, mãe, sabe que é caro. O poder público não traz para a gente tudo que a gente precisa para oferecer para os nossos filhos. Mas aquilo que você puder dar, aquilo que você conseguir dar para o seu filho, vai fazer grande diferença na vida dele. Assim como a Luiz falou que ele queria ser aceito, a Jéssica falou também que mudou para ela saber que o Andres também, a mesma coisa o Roberto, né? Lara, o Renan. A gente sabe que para eles, que são neurodivergentes, essa descoberta, o saber lidar, o se conhecer, faz muita diferença para eles. E quando eles têm o apoio do pai, o apoio da mãe, o apoio da família para isso, faz muita diferença. Tem sido bem difícil para a gente, né? A questão da investigação do meu filho mais novo. Mas não desista do seu filho, corra atrás, procure a escola, procure o poder público a que tiver que eu estou oferecendo. A gente tem o CAE, a Ângela está aqui, que faz um trabalho maravilhoso. Eles não conseguem atender a população inteira. Ela queria, se ela pudesse, ela abraçava todas as crianças que têm neurodivergência do município. Mas faça o maior esforço que você puder fazer para que o seu filho tenha sempre a melhor qualidade de vida possível. Esse é o meu recado. Muito obrigada. E assim, com o tratamento adequado, com essa aceitação da família, com a aceitação da criança, né, do adolescente, tudo flui de uma maneira muito mais leve e os avanços são muito positivos, né? Michele, conta um pouquinho pra gente, Michele, como que foi pra você, depois de anos, né, engajada aí na educação, lutando pelos direitos dos alunos, que enquanto orientadores educacionais vocês brigam muito por isso, né? Olha o bem. Conta pra gente como que foi pra você, né, a descoberta e todo esse processo de agora você lutar em prol do seu filho, pelas adaptações curriculares, pelo respeito, né, e pela questão até do bullying. Como
quem está aqui, que é da inclusão, me conhece do sistema público, exatamente, não só por correr atrás, né? Antes era só para os alunos e agora também para o GAEL e para os alunos, né? Na verdade, sentido contrário do que Marcelo falou, né, do que a Lara falou, que inclusive ainda bem que vocês me deram um espaço depois da Lara, porque senão eu acho que eu não conseguiria falar. Porque inicialmente, quando ele nasceu, quando o Gael nasceu, eu já tinha certeza que ele ou era deficiente ou tinha algum transtorno. Eu olhei para ele pela primeira vez e eu perguntei, ainda com a barriga aberta, a doutora Fernanda, por acaso meu filho é albino? Todo mundo riu de mim, o doutor Jorge Robani, que foi o médico do parto, e falaram assim, nossa, o pai é branco, você é branco, não poderia esperar diferente de uma criança. Mas eu tinha certeza naquele dia, quando eu olhei para ele pela primeira vez, que ele era albino. E aí eu comecei nessa busca, porque eu fui percebendo, eu levava meu filho nos consultórios, e que foi uma outra questão que veio do albinismo também, e eu percebia que ele ficava assim olhando para cima. Ele não via nada, ele não via pessoas, ele não via coisas, eu percebia que ele não via. E quando eu comentava isso com os médicos diziam assim, não, ele é muito pequeno, ainda ele não consegue abrir os olhos direito. 1 mês, 2 meses, 3 meses, e ele continuava naquele comportamento. E eu, doutora, tem alguma coisa errada. Me encaminha para um oftalmologista, porque o oftalmo não atendia quem não tivesse encaminhamento de pediatra ou uma criança tão pequena. E ela não tem necessidade, espera mais um pouco. Falei, eu vou. Fui para Ararona, cheguei lá, bati no consultório da médica e falei, eu preciso de um atendimento para meu filho, porque eu percebo que ele não me enxerga e ninguém acredita em mim. Quando a doutora olhou, falou, entra. E ela falou, ele é deficiente visual. Eu não tenho como precisar para você qual é o grau, mas ele é deficiente. E nesse momento, ele não está me enxergando. Fez uns testes, falou, ele não está me enxergando. E vou te dizer mais. Aí eu perguntei, né, sobre o albinismo. E ela, que ele é albino, eu tenho certeza. Mas você precisa levar para fazer os testes para confirmação. Ou seja, ali eu já descobri que eu não era a louca que todos achavam. E a partir dali, ela falou, olha, hoje eu não posso passar um óculos para ele só tem 3 meses. Você vai voltar quando ele tiver 10 meses, que é a partir desse momento que ele vai poder fazer alguns exames mais detalhados. E aí a gente vai dar continuidade. Voltei nela e ela me encaminhou para um especialista em visão subnormal. Do especialista, passou os óculos, né, primeiro óculos, 1 grau, porque ninguém tinha certeza de quanto. Falou, vamos fazer uma experiência com 1 grau. Ele enxergou? Enxergou, mas ainda não era o suficiente. E daí, com tantas buscas, com tantas situações que eu fui buscar fora da cidade, né, porque aqui infelizmente não tinha, ele chegou aos 22 graus de visão subnormal, ele enxergava 2% sem óculos. Hoje, resumindo, ele enxerga 20% com os óculos que ele está usando. E aí a gente, claro, continua em pesquisas para saber o que a gente pode melhorar nisso. Mas não podia ser só isso, né? No meio do caminho, de todos os lugares, e eu agradeço imensamente. Ângela foi assim uma bênção na minha vida, porque hoje meu filho faz braille no município, né? Mas até então, também um centro de reabilitação, que inclusive meu filho até tem Unimed, mas eu não faço nada não pela Unimed. Tudo que ele faz braille no cahier, ele faz psicomotricista e fisioterapia na pestalose, e lá no centro de reabilitação ele faz psicóloga e faz a terapia aquática. Então, assim, não faz nada pelo particular, tudo é pelo município. Não é só porque eu trabalho no município, é porque eu conheço a competência dos profissionais que estão lá. A Márcia não está aqui hoje, não pôde vir, né, que é quem faz o atendimento do Gael, e o Elvis também não está aqui, que é o professor de braille dele. Mas, assim, eu sou muito grata ao município por tudo que, né, me ajudou até hoje e continua me ajudando, porque eu continuo pedindo ajuda, não só para o Gael, mas para todos os alunos. E no meio do caminho, adivinha? Com 1 ano e meio ele já sabia escrever o nome. Como o Aloysio, né?
como a Aloysio disse, era um menino meio estranho, né? Porque com 1 ano e meio saber o nome, a Lara também me sinto meio estranho. Mas não é estranho, né? Porque cada um tem o seu tempo, só que o tempo dele estava muito acelerado. E aí a conversa dele, um dia ele virou para mim e falou assim, eu chamei a atenção dele e falou, mas isso é inconstitucional. Falei, como assim, menino de 2 anos e meio, mais ou menos, me dizer que é inconstitucional, porque eu chamei a atenção dele, quem conhece sabe que ele é exatamente assim mesmo. E aí aquilo foi me chamando a atenção, né? Eu fui percebendo esse menino, né? Aí o tempo foi passando e, claro, foi encaminhada, a professora falava, Michele, está fora da curva, ele está um pouquinho além. Aí o centro de reabilitação, a psicóloga, ó, tem que fazer a avaliação, vamos fazer a avaliação. Hoje ele está laudado com TEA, né? E está fazendo investigação para altas habilidades. E aí no meio do caminho, eu conversava com a Natália, e ela falou assim, eu falei, Natália, não sei se eu me sinto à vontade nesse momento. E aí no meio do caminho, quem foi encaminhada para a investigação? Né? E aí a sugestão da psicóloga e da neuro, né, solicitou que eu fizesse a investigação de TEA e de altas habilidades também, assim como o Gael. Mas eu sou muito tranquila com relação a tudo isso, porque quando o Gael nasceu, eu já estava tão tranquila, mesmo olhando para ele, percebendo que ele tinha uma deficiência, que ele poderia ter um transtorno, que hoje eu me sinto muito tranquila e muito à vontade, porque eu sei do suporte que eu consegui dar para ele. E hoje, né, quando dizem assim, mas você viveu até aqui sem saber de nada disso, você vai fazer a investigação? Falei, vou fazer. Talvez seja até um divisor de águas na minha vida também para entender, né, por que eu nunca me encaixei nessas, né, eu sempre tive que tentar buscar uma forma de estar inserida em algum lugar. Por que eu era chata, que o pessoal saía para o barzinho depois da faculdade e eu tinha que ir para casa porque não, eu tenho que fazer o trabalho, porque eu tenho que estudar. Né? Por que eu era chata que às vezes depois de todo mundo num grupo ali, saindo do trabalho, vamos todo mundo para o barzinho? Não, porque eu tenho que, né, fazer alguma coisa que fosse relacionada a estudo. Então talvez eu descubra que pode ter sido por isso, ou apenas porque eu era só a chata do grupo mesmo. E aí a gente vê como que intuição de mãe não falha, né? Você vendo ali tudo, desde o início, o médico julgando, não é isso, você já disposta a essa procura, né? Roberta, agora você conta pra gente, Roberta, o que você acredita que seja importante para os nossos alunos, enquanto FAED, esse olhar que você tem na unidade ali, com aquele aluno dentro da sala de aula, o que você acredita que seja importante para eles se desenvolverem cada vez mais? Bom dia. Eu não sei completamente como é que seria isso, porque eu só tenho um olhar diferenciado. Eu olho para o cara do indivíduo, como é cada um. O que necessita naquele momento? Eu olho dizer ao certo. O que eu faço, eu não sei. Só faço. Sua sensibilidade, e você acredita que é a sensibilidade dos outros que vão fazer a diferença? Porque cada um tem a sua. Cada um fala uma forma, sou diferente, como ser humano. Cada ser humano pessoa não compensa uma forma. E aí, nesse momento, que entra a nossa qualidade, para perceber o que está acontecendo. E tentar ajudar e correr atrás do que pode ajudar da melhor forma. Se a gente não conseguir. A sensibilidade e a empatia é o que leva rumo aí a todas as outras conquistas e possibilidades, né? Muito obrigada, tá? Renata, aproveita que a Renata está aí do ladinho dela. Tem 4 anos que você trabalha com o FAED, né, Renata? Só que 3 anos você teve a oportunidade de acompanhar o mesmo grupo de alunos, certo? Como que foi para você e o que você percebe ao longo desses anos em relação à evolução do nosso ambiente escolar e dos próprios alunos, né? Que inicialmente, quando chegava alguma parede, tinha uma certa resistência. E hoje a gente já vê esse movimento contrário, onde eles têm a iniciativa de sinalizar, eu estou precisando, cadê minha parede? E eu acho que isso foi devido, né, a cada um
trabalho com muito amor. Porque o meu filho, ele não tem nenhum transtorno, nada alocado, né? Mas, como eu sou mãe, e eu também dependo de uma instituição pública, eu deixo meu filho numa escola contando que vão cuidar dele com muito amor. Então, não posso fazer diferente do que eu gostaria que fizessem com o meu. Então, eu trato, primeiramente, todos eles com muito carinho. Claro que tem horas que a gente tem que puxar a orelha, né? Eles fogem um pouco do limite. Mas eu sempre deixo todos eles à vontade, né? Para mostrar o que eles conseguem e o que eles não conseguem fazer. Então, se falar para mim assim, se um deles falar para mim assim, se um deles falar assim para mim, tia, eu não estou conseguindo, eu preciso que você me ajude, eu vou ajudar, mas sem dar a resposta. Porque eu preciso ver até onde eles conseguem ir. Por enquanto, o método com amor está funcionando. E assim, sempre muita vontade de deixar de fazer o que quer. A gente montou uma atividade hoje, que eu deixei eles opinarem. Vocês acham que assim vai ficar legal? Para eles se sentirem úteis, né, agregados no grupo. Todos eles participam muito bem de sala. São enturmados, né? Cada um no seu grupinho, às vezes todos juntos na turma. E é isso, eu acho que o amor, primeiramente, primeira coisa, assim. Vou aproveitar esse momento e quero falar também sobre uma questão que você comentou nos corredores comigo, né? Que fazia toda a diferença nesse grupo e que tem muito a ver com o que alguns colegas e alunos sinalizaram aqui em relação à família. Como que é a participação da família nesse grupo que você acompanha? Então, hoje, eu acredito que não tem nenhum responsável deles aqui, mas todos têm. Então, a família é muito participativa, muito. Então, gente, quando a família apoia, fica tudo muito mais fácil. Porque a gente sinaliza daqui, quando a família escola, é uma parceria que funciona. Ó, essa parte não está funcionando. Aí os pais de lá dão aquele apoio, então a família escola juntos, 100%. Que bom que você tem esse apoio, né? E é muito importante para todas as pessoas. Fala, mãe. Eu acho uma observação também, usar a Renata de exemplo, nós também temos pessoas também que podem ser usadas como exemplo, que é a questão também da parceria entre as paredes. Né? Então, assim, elas são casos que eu acompanho durante um tempo, ainda acompanho, mesmo dentro da sala, peço ajuda, mas chega a ser incrível, né? Tem a outra fulana, também da outra sala, que a gente agachava, mas quando eles faziam reunião entre as portas, eles paravam na porta, estavam treinando, a turma falando, olha, pensei nisso. Então é algo que eu acho que é super importante, eu acho que também os outros colaboradores também levar essa ideia, né, de somar, de entender de que não é só o seu aluno, ainda mais dentro da sala. Né? Então, por exemplo, tem a 602, em que eu toco muito em frente das paredes, tanto da Raquel quanto do Eric. Então, assim, é algo que isso faz muita diferença dentro desse processo, então se a gente continue trocando pela vida. Né? A tal da engrenagem, né? A gente está sempre falando em reuniões, né? Agora, Baeta, você conta pra gente, Baeta, como foi, depois de adulto, receber um diagnóstico? Bom dia. Meu diagnóstico ele teve início aos 38 anos e foi um prazo longo assim, de investigação. O primeiro passo que eu tive que fazer, o primeiro passo é a aceitação. Aceitar quem você é. Isso é muito importante para quem é neurodivergente, aceitar quem você é. O outro passo que eu tive que dar, que foi muito também difícil, foi o autoconhecimento, se conhecer. Não tenham vergonha de ser quem vocês são. Ser diferente não significa não ser humano. Ser diferente significa fazer parte da diversidade humana. Porque a gente vive no sistema capitalista, eles querem um padrão, e quando você sai do padrão você não presta. Não é isso. Faz parte dessa diversidade humana. Foi difícil aceitar o diagnóstico, aceitei,
busquei o autoconhecimento, né? E continuei aí seguir em frente e vi que tinha que encarar mais uma batalha. Além de ser um homem negro, tem que encarar a batalha do capacitismo, né? Que é o preconceito que os PCDs sofrem, e sofrem aí o tempo inteiro. E aqui está sendo importante esse momento. Por que está sendo importante? Aqui é uma semente de luta contra o capacitismo. A sociedade ainda é muito capacitista. Essas dificuldades que vocês estão dizendo na família, eu tenho na minha. A minha mãe não aceita, a minha cunhada, a irmã da minha companheira, não aceita que invalida o meu diagnóstico da minha filha, porque eu, além de ser atípico, eu sou pai atípico, eu sou pai atípico também, meus filhos também são autistas. E essa é a batalha. Essa é a batalha. Aceitem seus filhos como eles são, porque aceitá-los é um ato de amor, como eles são. E a luta ainda é muito, muito, muito árdua, porque a incompreensão ela é muito profunda. Já teve gente falando assim pra mim: você agora anda com. Você agora se diz autista porque você quer comprar o carro mais barato. Gente, eu não sei nem dirigir. Sei nem dirigir. Você vai ter benefício? Que benefício? Pagar terapia, pagar remédio. Eu queria saber o que é esse benefício. Mais depressão, mais transtorno de ansiedade, mais insônia. Não tem benefício. E aqui tem sido assim. Isso é uma semente da gente entender que tem que se lutar contra o capacitismo. Alunos que estão aqui dentro, por favor, parem de chamar o coleguinha de autista como ofensa. Quando faz na minha aula, leva uma chamada de atenção. Entendeu? Parem com isso. Foi muito difícil receber o diagnóstico, mas foi libertador ao mesmo tempo e autoconhecimento. Lembrar dos 3 passos: aceitação, autoconhecimento e entender que a luta vai ser para a vida toda. E aí, Baeta, a gente esbarra naquela situação de que falam que ele nem parece, né? Mas ele é só autista nível de suporte. Só que assim, as barreiras que a pessoa enfrenta e lida com as questões pessoais, elas são muitas e muito intensas, né? As dores aí. Então, assim, é muito importante a gente compartilhar isso, levar o conhecimento dos outros, dos alunos, dos pais que estão aqui. Vocês querem dados estatísticos sobre isso? O autista nível 1 de suporte é a pessoa que mais se droga. Autista e TDAH. Tem uma pesquisa sobre isso. 25% dos TDAH são viciados em cocaína, maconha. E são as pessoas que mais se matam. Porque não se encaixa naquele mundo, é massacrado. Tá? Isso é muito sério. Isso é muito, muito sério. Não é brincadeira. E essa luta é uma luta que tem que ser permanente. Quando se descobrir que o filho é autista, leva para terapia, procura os profissionais. Não tem cura não, gente, não é doença. É um transtorno do neurodesenvolvimento. A pessoa nasceu assim. E se nasceu assim, tem genética, tá? Ou o pai ou a mãe. Não fica assim achando que você não pode ser. Você também pode ser. Não tenha essa coisa, né? De achar que ele virou autista sozinho. Não, isso é genético. 87% dos casos de autismo são fatores genéticos. Tá? Não adianta fingir. Não é acordei hoje, mãe, pois eu sou autista. Não é assim que funciona. Tá bom? Levem a coisa a sério. A gente sofre mais, a gente sente mais. É isso. Os avanços, desde que chegamos aqui na escola, em relação à inclusão, em relação ao acolhimento, em relação à aceitação, certo? Temos muito ainda para avançar, mas assim, eu gostaria que você, enquanto representante dos professores, contasse para a gente quais
bastante, a Natália falou, mas o principal hoje, que eu percebo, assim, conversando com os colegas, é conseguir atender as diferentes necessidades de uma única turma, né? Porque a turma é múltipla. Além dos inclusos, eu tenho os outros alunos. Então, esse, para mim, né, e acredito que para os outros também, é o maior desafio, que é conseguir chegar a todos esses alunos. Outra coisa que eu vou frisar é a nossa formação. A nossa formação não, em nenhum momento durante a minha formação, eu fui preparada para estar em sala de aula com alunos de inclusão. Mas eu não vou só reclamar. Como tem avanço e a nossa escola tem, eu vou trazer aqui os nossos avanços, que são os PAEDs. Agradecer as minhas, que eu já convivi aqui também, que, assim, sem elas a gente não estaria aqui hoje fazendo essa roda, tendo os resultados que a gente tem com os alunos participando, né, o tempo inteiro. Então, a gente pensar nos desafios é importante, mas também frisar que a gente já avançou bastante. Inclusive na aceitação dos outros alunos com os colegas de inclusão, né, que eu trouxe isso para a gente na última roda. É isso. Muito obrigada. Pedro, conta pra gente, você também representando os professores, né? Quais as ações que vocês têm feito para deixar esses alunos mais pertencentes e integrados na sala de aula? Bom dia a todas e todos presentes no dia de hoje. Eu não esperava estar aqui nessa roda, mas é importante falar. O nosso desafio, como a Kelly colocou, começa na universidade, na faculdade. A gente não tem uma disciplina voltada para compreender, né, os desafios da sala de aula, os transtornos, as deficiências que a gente vai encontrar. E nesse processo, a escola é o nosso campo de batalha onde a gente aprende. Eu estava fazendo uns cálculos aqui, vai fazer 10 anos que eu me formei. Né? Em dezembro faz 10 anos que eu me formei. Vai fazer em setembro agora